Boa tarde, então, pessoal, a todos que se encontram aqui. Sejam muito bem-vindos. A gente orienta o pessoal de casa que possa ir para um lugar mais tranquilo, que possam se concentrar agora no momento da palestra, que não tenham outras distrações. A gente também gostaria de informar que no nosso canal no YouTube, nós temos playlists organizadas com os estudos do Livro dos Espíritos, também com o estudo do Livro dos Médiuns. Então, para quem tiver maior interesse, possam olhar, se inteirar e, se puderem, compareçam aqui na casa presencialmente para conhecer, para virem conhecer as outras atividades, os estudos. E a gente orienta também que quem estiver se sentindo maior dificuldade e tem necessidade de tomar um passe, mas não pode vir, que bote um recipiente com água filtrada ou fervida. O recipiente só tem que estar limpo, perto de vocês, para que seja feita a fluidificação de água ao longo da atividade pelos espíritos que querem o bem de vocês, que querem a reestruturação emocional de vocês. E ao final da atividade podem tomar água até uma próxima atividade que vai acontecer na terça-feira. Mas, sobretudo, o que é mais necessário é que a gente se volte, né, o nosso coração, as nossas ideias, para esse momento agora da explanação do capítulo, né? Hoje é o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. A palestra vai ser feita pelo José. E eu convido, então, a todos a fazermos uma prece antes de começar a atividade. Cada um pode fazer a sua, eu vou conduzir uma, mas que a gente possa, então, respirar fundo, buscar se acalmar e pedir a Deus, Senhor da vida, que a gente possa abrir o nosso coração, que a gente possa reformar os nossos sentimentos, nossas emoções, que a gente acredite realmente que Tu sabe o que é bom para nós, que Tu nos compreende, nos dá as oportunidades para a gente se superar. Que a gente então pare de querer fugir, de ser tão teimoso, de pensar que não é possível mudar, que as coisas não são para nós. Que a gente possa criar então uma nova maneira de ser e que a gente tenha coragem para todo dia escolher isso. E assim conseguir ser mais feliz, ter mais paz. Que assim seja, que a gente possa ter uma boa atividade. Boa tarde a vocês que se encontram aqui. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Estava, né? Boa tarde ao pessoal encarnado que também nos acompanha. Todos os níveis. Para nós falarmos hoje na relação do nosso assunto, do capítulo de hoje, e fazer a relação com o capítulo anterior e o capítulo posterior, nós vamos fundamentar sobre um fundamento essencial, tá? Sobre o entendimento que a palavra espiritualização representa. Fala muito dessas coisas, usam-se várias palavras sem, na realidade, ter uma noção mais profunda, efetiva do que ela representa. Tá? Isso tem a ver, inclusive, com o desenvolvimento e a capacitação de trabalhadores. É muito necessária, que se faz extremamente necessária nesse momento, pelo grau de dificuldade que a gente vê estar se desenvolvendo e ocorrendo. E desenvolver um trabalhador consciente, responsável e capaz dentro de uma instituição espírita não é fácil mesmo, e não é a minha opinião. O próprio Allan Kardec viveu na própria pele essa dificuldade na ocorrência da sociedade parisiense, né, ele fundada.
e por ele desenvolvida, os reveses que ele enfrenta em relação a tudo isso, e tem a ver com o tema de hoje, qual que é a passar-palavra, espiritualização representa. Espiritualização, no fundo, representa a consciência que nós somos um espírito. Não é uma informação. Se faz, se diz, olha, a gente estuda a doutrina espírita, e lê lá que nós somos uma parte, que é o espírito, uma parte ligação intermediária, que é composta de fluidos, um corpo físico. Está dentro do centro espírita, fala muito disso. Fala, não entende. Porque ter noção do que é ser um espírito é uma dificuldade muito grande. Quando a gente estuda o livro dos espíritos, que é o espírito, não existe uma definição lá, por falta, exatamente é explicado isso lá, de capacidade, de elementos de referência para estabelecer esse desenvolvimento dessa ideia, essa compreensão. Dentro da própria doutrina é colocado isso. Tá? E a gente vê no meio material, nas pessoas encarnadas, mas também vê nos espíritos encarnados essa dificuldade. Porque a maioria desses desencarnados que andam aqui na volta ainda se comportam, ainda tem uma noção, esse comportamento é reflexo da sua noção, de que eles dão prioridade muito mais aos aspectos formais, forma, apesar de estarem desencarnados, do que as suas essências, as suas profundidades interiores, as suas definições, a sua cerne inteligente, que tem relações emocionais, sentimentais, reflexivas, analíticas, que a primariedade ainda do desenvolvimento muitas vezes não permite, essa busca e essa noção que gera equilíbrio, compreensão, sabedoria, visão e entendimento e, consequentemente, paz. E é aquilo que os espíritos nobres personificam e exemplificam nas suas manifestações, dentro do tempo, em todas aquelas que todos nós já tivemos acesso, em obras do Chico Xavier, os evangelhos de Jesus, refletem tudo isso e que ilustram o desenvolvimento exatamente dessa condição interna de plenitude, de estabilidade, de grandeza, de equilíbrio, que permite que o indivíduo enfrente todas as situações, nos mais diferentes tempos, com toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o equilíbrio e toda a paz. E ele é portador. O capítulo da semana passada falava sobre isso também. O título era Muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Olha a essência da ideia do capítulo. A vida chama variadas maneiras, tá? A nossa reflexão, através das descobertas da ciência, do progresso do entendimento humano das coisas, através dos dramas, dos conflitos, que geram necessidade de entendimento, de reflexão, superação. Então, como um todo, a vida faz continuamente. Mas quantos respondem efetivamente a esse chamado? E a resposta é a demonstração tácita da incorporação desses valores sobre a sua natureza, produzindo diferencial de grandeza em relação aos demais que não têm? Então, por isso que Jesus falava que isso era universal, mas que em função do degrau evolutivo que nos encontramos, pouquíssimos respondiam a essa situação. E o desenvolvimento desse conteúdo é o capítulo de hoje. Fé. Fé não é crença, como bem definida dentro do capítulo, religiosa, não depende de liturgia, não depende de paramento, ou seja, não depende de uma sequência repetitiva de atos, não depende de roupas, não depende de estrutura interna, no sentido de ser calcada ainda num formulismo, numa estrutura repetitiva, mas é sim uma compreensão grande de equilíbrio, de estruturação do ser, que faz com que ele tenha harmonia interna e produza com isso harmonia externa. E por isso mesmo que para ele não há dificuldades. A figura da montanha aqui representa a grandeza da dificuldade. E quando o indivíduo desenvolve esses conteúdos, ele compreende o que a dificuldade representa, porque ela está presente, e encontra as razões e os meios de conviver com ela e de superá-la. Tá?
Então a ideia essencial do capítulo é essa. E o capítulo da semana que vem vai respaldar isso, falando sobre os trabalhadores da última hora. E essa última hora representa a transição que nós estamos vivendo na direção dessa espiritualização, por necessidade interna, por florescimento de valores que nos levam, pelos conflitos gerados, à não adaptação dessa necessidade, à busca desse equilíbrio e dessa harmonização para com o seu próprio interior, para com o mundo de uma forma geral, as criaturas e a própria vida. Então, os trabalhadores, na última hora, né, que é confrontado na figura feita por Jesus com a jornada de trabalho hebraica, que era estabelecida pela luz solar, ele fala que quando chega no final da jornada do trabalhador, que trabalhou, que desenvolveu a função e, consequentemente, produziu, reuniu em si os valores, as condições necessárias, o cumprimento da razão de seu trabalho e atingiu o seu desiderato, o seu objetivo, se transformando, consequentemente, num trabalhador no grande canteiro da vida estabelecida por Jesus. E ele é o reflexo disso, e ele tem a estrutura da fé. Isso não se faz meramente frequentando nenhum tipo de instituição, nem espírita, nem nenhum de tipo religioso, nem vindo tomar passe. Porque se na realidade o indivíduo não se transformar e não tiver isso, ele está substituindo rituais de vários tipos de crença pelo passe. O católico vai à missa, comunga. O evangélico, na realidade, participa do culto. O budista, na realidade, estabelece mantras. Lá, o hinduísta, dentro de suas características. O hebreu, dentro do judaísmo, dentro das suas reflexões, dentro das suas tradições. Os muçulmanos, dentro da sua estrutura, que é muito semelhante ainda à católica. Mas vocês notem que isso são contextos externos, que não levam o ser à plenitude ao desenvolvimento. Os grandes seres dentro do tempo, que participaram das mais diferentes etiologias de compreensão, todos eles têm em denominador comum o desenvolvimento da sua plenitude interior. Olha em Siddhartha, o Buda, olha em Jesus. Não estou comparando os degraus, mas estou dizendo que eles representam esses desenvolvimentos internos de busca e de disciplina para viver tais valores que nós estamos militando, ou dizemos estar militando na atividade espírita. Deveríamos assim proceder. E desenvolver essa fé que faria que nós tivéssemos um comportamento, uma estrutura psicológica, uma relação emocional, de não se abater, de ser, na realidade, sempre a solução e o encaminhamento para os nossos próprios problemas e os problemas demais. E aí eu faço uma reflexão com vocês que estão me vendo pelo outro lado das câmeras, pelo pessoal que está aqui na plateia. Isso acontece? É uma grande pergunta. Quem vem numa instituição espírita faz isto? Cumpre de forma fidedigna essa ideia desse trabalhador? A gente vê que não. E a consequência disso é a falência para sua própria estrutura interna e a fuga desesperada pelo comparecimento, pelo vínculo formal de fazer parte dos trabalhos, como se isso e apenas isso, equiparando a frequência à missa, a frequência ao culto, o comparecimento ao mantra, por si só, pudesse fazer com que o ser se libertasse das injunções que ele próprio manda. E Jesus nos falava muito a respeito disso. Né? Nós temos nesse capítulo de hoje duas parábolas. A primeira é, na realidade, uma relação de falência moral do apóstolo, que não consegue lidar com uma determinada situação, e Jesus define por quê. Vocês vão ver, eu vou ler, e ele define por quê. Então, tem relação com a nossa situação na atualidade? Tem. Lá, o caso específico, o que era? Um menino lá, que na realidade sofria uma injunção, uma interferência, uma ação
E um espírito que é uma criatura igual a nós, que tinha determinados motivos, de ordem pessoal, lá em função de relações de vingança de vida passada, e atuava sobre aquele espírito que naquele momento era um menino, produzindo uma série de dificuldades sobre ele. Os apóstolos estavam acostumados a trabalhar nessas relações, mas eles lidavam com as coisas que não eram muito complexas, que não exigiam deles uma qualidade maior. E eles conseguiam fazer uma série de coisas, mas dessa vez não. Dessa vez eles não conseguiram. E Jesus define que eles não conseguiram porque eles não tinham os valores necessários para tal. Eles, na realidade, tinham os mesmos defeitos, os mesmos conflitos. E o espírito que atuava sobre o menino era portador. E por isso eles não conseguiram nenhuma hierarquia sobre o espírito, porque eles não conseguiram hierarquia sobre si mesmo. E qual a relação disso com a nossa atualidade? O que nós fizemos numa instituição espírita é um equivalente desse tipo. Pessoas na carne, pessoas fora da carne, chegam com problemas, com conflitos de seu interior, por atuações de espírito sobre elas. E nós, como apóstolos da modernidade, ou ao menos dizemos, quando a gente se coloca e diz para os outros, eu sou espírita, eu estou assumindo o ônus da responsabilidade do que essa palavra representa. Muito bem definido no Evangelho segundo o Espiritismo, que é alguém que na realidade luta e consegue a sua transformação todos os dias. Então a gente tem nessa prática milenária equivalente à atividade aqui descrita por Jesus, a repetição da mesma experiência. Nós somos lá o apóstolo que vai ser testado os seus valores. E esse teste, ele é fundamental, porque ele derruba o ego. O ego nos engana muito, o amor próprio sempre encontra desculpas para as nossas características, para as nossas atuações. Mas um fato sempre fala por si. Um fato se define. Um fato, ele é irretorquível. Não, a gente não pode negar. Como bem dizia Jesus, ou é ou não é. É sim, sim ou não. Ou produz ou não produz. Não há mais ou menos. E por isso que, na realidade, a doutrina espírita é o conjunto, exatamente desse conjunto de ideias, de reflexões, é uma doutrina. E é filosófica, que nos faz pensar. Mas que tem exatamente como teste, como ciência, como experimentação, essa parte prática que testa o quanto nós entendemos e vivemos desses valores. E como consequência forma esta religiosidade, essa espiritualização do ser, que na realidade se estabelece como uma nova forma de vivência para com si mesmo e para com a vida, produzindo como consequência natural esse equilíbrio, essa paz que atinja aquele que está em conflito, como bem representava Jesus, e o faz refletir, o motiva, o toca, né? Na realidade produz sobre ele uma inibição das fugas que ele é portador. E nós temos oportunidade de testar isso de forma prática nas atividades práticas. Por isso que não se pode fazer espiritismo sem espíritos, como bem sempre definiu o seu Allan Kardec. E por isso que, por mais que a gente ache muito bonito toda esta ideia tão nobre, tão lógica, tão na realidade explicativa de todas as situações da vida, nós só podemos testar se nós conseguimos estruturá-la, introjetá-la, vivê-la, se nós testarmos. Porque se nós formos juízes de nós mesmos, normalmente nós iremos errar na nossa própria autoavaliação. Inclusive, dentro da definição espírita, quando perguntado por que Deus permite que essas ocorrências se estabeleçam, os espíritos explicam que os amigos sempre passam um pano por cima, sempre relativizam, sempre diminuem os nossos conflitos, e isso nos cai na situação de ter pena de si próprio, de se auto-justificar e, consequentemente, não mudar. Enquanto que o inimigo nos cobra, nos explora, nos expõe de forma clara e inequívoca que realmente temos e do que somos. E acelera esse processo pelo conflito que gera da necessidade de transformação. Então, dessa maneira, os espíritos explicam no capítulo 5
do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, a necessidade e a ocorrência da aflição como elemento de transformação dentro da vida. Mas sem mais delongas, então, eu vou ler para vocês a primeira das duas parábolas que tem o capítulo, que é o poder. Olhem bem, isso aqui está em Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Diz ele então assim, falando sobre Jesus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se ao de joelhos a seus pés, olhem a situação, o desespero de um pai que encontra Jesus, sabe de tudo que ele tem feito e se coloca de joelhos a pedir para ele. Disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é louco, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu já expliquei isso, mas vou rapidamente. Tá? As crianças normalmente sempre ficam com quem? Com as mães. Nós olharmos dentro do tempo, é uma atividade corriqueira, doméstica, que era cozinhar. Não se tinha cozinhas como na atualidade, então eram aqueles precursores das lareiras, né? No qual se colocavam grandes tachos com água para poder se cozinhar. Ali tinha fogo, tinha água. É disso que Jesus está falando. Das crianças que ficam com a mãe, soltas e que não era normal, entre aspas, e não tinha noção, e ia na água e no fogo. Apresentei-o aos teus discípulos. Levou para os apóstolos. Eram os apóstolos que faziam uma intermediação, socorriam, mas eles não o puderam curar. Relação direta com as nossas atividades mediúnicas, os espíritos em comunicação, os espíritos em conflito, em dor, irônicos, debochados, contrários. A gente, dentro de um trabalho, encontra. É normal e corriqueiro. E o que acontece nos trabalhos? Esta mesma situação. Jesus respondeu dizendo, olhem bem, um homem chega e fala disso, do seu drama, fala que os discípulos não puderam curar, e olha o que Jesus fala. Esse Jesus respondeu, dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei com... O que tinha sido falado ali? Do menino e dos apóstolos. Ele está se referindo a ambos. Ele está se referindo ao menino, que é um espírito imortal, que vem de conflito dentro do tempo e que cria uma associação desequilibrada com o espírito, que também é desequilibrado e atua sobre ele, e do apóstolo, que por não ter os valores mantém o desequilíbrio em si. Até quando vos sofrerei? Olhem bem e se arremetam à reflexão, vocês que estão aqui na plateia, os que trabalham aqui, os que já estiveram aqui, os que vêm buscar consolo, se enquadrem e pensem, vocês que estão do lado de lá da câmera, façam a mesma coisa, a plateia espiritual que está tendo reação enorme aqui, da mesma maneira. Trazei-me aqui esse menino. Ele não fugiu. O que ele fez? Ele denotou a causa, teve uma reação interna, uma certa indignação por aquilo que estava acontecendo e assumiu a posição. Ele é nosso guia, ele é nosso modelo. Então, vamos nos colocar na posição. Nós devemos transferir, não é o que a gente faz, a gente encontra um problema, a gente se desespera, a gente coloca na internet, repete fase do Chico Xavier, coloca no Instagram, no Facebook, não sei o que. Eu vejo, tem tanto, tanto, tanto. Como tem? A gente conta para os outros e fala, pega os problemas, o que a gente faz? A gente leva para alguém resolver. E é para alguém resolver, porque a gente traz para uma instituição e normalmente na instituição tem alguém que resolve. Não é a instituição que resolve, porque a instituição por si não funciona dessa maneira. É o mesmo problema dos apóstolos. Nós deveríamos todos repensar nisso. Mas repensar mesmo. Tá? Indo adiante, então.
E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, e no mesmo instante ficou são. Isso é a narração, a observação do apóstolo. O que é essa ameaça que Jesus faz para esse demônio? Dêmon em grego significa espírito, o gênio. Né? É o que a gente faz numa atividade mediúnica. A gente vai lá e toca na ferida do espírito influenciado. Para isso precisa ter duas coisas. A gente precisa enxergar a ferida. E na segunda condição, a gente tem que ter a capacidade de tocar na ferida. E só consegue tocar numa ferida alguém que cura as próprias feridas. Quem não cura as suas feridas não toca, nem nas suas nem nas dos outros. Consequentemente, não tem capacidade nenhuma. Mas isso, a grande maioria acha que espiritismo é ler livros ou frequentar estudos. Como se só isso pudesse produzir essas condições. Olhem que os apóstolos conviviam com Jesus. Levaram um tempo, Jesus desencarna e os apóstolos vão passar por uma série de dificuldades e provações na vida, e quando velhos, aí sim, adquirindo a maturidade emocional, a determinação, a autossuperação, aí sim, eles ganham o título de apóstolo verdadeiramente. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, é uma bolinha que não tem 1 milímetro, teria uma fé diminuta, ínfima, pequena, quase nada. Não está dizendo para eles, eles não têm fé. Por isso que eles são incrédulos. Por isso que na realidade existe a dúvida, a incapacidade. Existem 1000 explicações e 1000 fugas, como se fosse possível para o ser permanecer num processo de mentira sobre si mesmo. Como? Se nós somos seres determinados ao desenvolvimento pleno, retardar significa apenas aumentar a natureza do conflito, e do conflito está associado à dor. Então a dor, a aflição é um método de fazer com que o indivíduo não permaneça assim, em função da sua própria necessidade de plenitude e de felicidade. Diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada, olhem bem, é Jesus afirmando, e nada vos seria impossível. Ele é literal. Então isso serve como processo de reflexão, como fundamento, para nós nos enfrentarmos, para nós não fugirmos, para nós não postergarmos, para nós não. E vocês sabem que o maior problema dentro de uma instituição espírita, nas levas e levas de pessoas que vêm aqui estudar, que vêm aqui, na realidade, buscar essa formação, é esse enfrentamento. Como disse Jesus no capítulo da semana passada, né? Esse chamamento maciço, essa motivação faz com que venham muitos. Quantos permanecem, crescem e se estabelecem? Como bem definiu Jesus. Então vocês notem que o evangelho é muito exato em relação à realidade costumeira da vida. E nós deveríamos refletir sobre isso. Para continuar, por causa do tempo, eu vou ler a parábola da figueira que secou. Então vocês vão ver que não tem nada com formato externo, com nada. Tem a ver com conteúdo profundo interno. E a gente acha que ter fé é falar de determinada maneira, é ter determinado tipo de postura, é isso. Isso não funciona nas atividades de nenhum tipo. Nem em doutrina e passe, nem em trabalho medíocre. Não adianta nada isso. E a gente vai com essas ideias e Então, quantos vocês conhecem quantidade de oradores espíritas? Agora na internet é moda essa coisa toda. Quanta gente fala, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos deles trabalham nas atividades de obsessão real, mensurável, que mede, que lá está o fato concreto e que na realidade a interferência tem um êxito, ou seja, aferido, comprovado? Quantos se expõem a essa situação? Nós deveríamos refletir a respeito disso. Muito. O Allan Kardec, que na realidade estruturou isso, fazia isso.
mas vivia de forma compatível com toda essa realidade. Esse é o grande problema. Mas vamos lá então. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, é Jesus. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Notem, é a visão do apóstolo. O apóstolo tem essa visão, está vendo Jesus indo para lá, então chegou, ele está com fome, ele vai lá procurar. Vocês vão ver que ele vai dizer que não era a época de dar fruto. Vocês acham que Jesus não sabia disso? Então, evidentemente, Jesus não ia caminhar para lá para procurar uma fruta que não existia. Ele ia aproveitar para gerar uma lição. Então, sigam para vocês verem. Para ela se encaminhou e a ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figo. Eu não estou inventando nada, está aqui descrito. Então disse Jesus à figueira. Jesus falando com a árvore. Jesus é louco? Não, mas ele sabe que o apóstolo está olhando. E ele sabe que isso ia ser narrado. Então ele está usando de uma situação para fazer uma comparação, uma equicomparação entre aquilo que é frondoso, mas não produz nada. Para que o apóstolo, e nós que somos apóstolos da atualidade, refletisse sobre as mesmas situações. Será que nós, na realidade, muitas vezes não fazemos isso? Não mudamos de voz, não vamos para os trabalhos, colocamos posições. O nosso interior, como dizia ele, é que nem o túmulo. Fétido. Mas o externo é que nem o túmulo também pintado de branco. E aí a gente chega no trabalho mediúnico e fale, porque esses indivíduos desencarnados nos acompanham. Ou tomam informação com aqueles que nos acompanham e sabem quem nós somos. Ironizam, colocam situações. Tudo isso para quê? Vamos recair de novo naquela história da necessidade de reflexão. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se que dissera a Jesus, disse, olhou, eles eram presos nessas coisas, exatamente porque eles não tinham noção profunda das coisas. Faça uma reflexão com vocês. Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós, com as nossas imperfeições, temos que respeitar os animais, as árvores. É o comportamento geral. Vocês acham que Jesus ia matar uma árvore? Repetindo, ele aproveita da circunstância para produzir uma lição. Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Está referindo à natureza da reflexão dele. Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que um efeito acontece. Então, na realidade, ele está usando de uma situação prática, natural, para produzir um efeito reflexivo sobre o apóstolo. O apóstolo precisava da imagem forte. Como nós precisamos dos milagres de aparência. E nós não refletimos sobre os fundamentos daquilo que nós julgamos um milagre, entre aspas. Mas por que ele acontece? A lei natural não pode ser derrubada. Então ela tem que estar em curso, ela tem que estar em corrência. Jesus falava em mérito, em merecimento, em desenvolvimento. Então nós que viemos numa instituição, seja para tomar passo, estamos inseridos na mesma situação. Temos que desenvolver as condições de mérito, de merecimento, para que aquele problema que nos aflige, emocional, físico, mental, biológico, seja o que for, mas que está ali, com a função de nos educar, não tenha mais necessidade da sua presença porque nós nos educamos. Porque nós crescemos, porque nós queremos. Então, pensem nisso. Quando a gente trabalha e auxilia as pessoas, faz processos de reflexão profunda, não é dar conselho. Muito pelo contrário, é fazer o indivíduo enxergar. Se ver e ter a necessidade de autoenfrentamento, porque ele gera o problema, ele também gera a solução. Os desencarnados é a mesma coisa. Então não existe dentro de uma instituição espírita séria uma guerra do bem contra o mal. Existe, na realidade, um serviço pleno da vida em relação ao conflito, à dificuldade, ao primarismo emocional. Nós não temos inimigos. O nosso coração não permite ter inimigos. Os inimigos que se postulam como tal, é a visão deles, é o comportamento deles. Mas não há uma recíproca, nem pode haver uma. Porque quem compreende, quem avança,
Quem tem equilíbrio dentro do tempo mata o ego. Não vai conseguir ser confundido, ofendido, manipulado. Não vai ter na realidade a sua questão interna, a sua exposição, como alguma coisa que o vexa, que o torna uma dificuldade. É o que a gente vê nessa massa de pessoas que vêm estudar, vêm fazer e desistem. Desistem porque falham, mas falham principalmente consigo mesmo. E com isso arrastam multidões de criaturas encarnadas e desencarnadas que também falham consigo mesmo e sofrem. E que precisam de novos elementos, de novos apóstolos que demonstrem pelo seu sacrifício pessoal, vencendo as suas próprias iniquidades, debitar o tributo à vida, que ela, na realidade, nos chama e nos propicia como elemento de cura definitivo para todos. A todos vocês, carne ou fora dela, que estiveram aqui nesta tarde, vamos abdicar, querer ser figueiras frondosas, de, na realidade, ter êxito para alimentar o próprio ego ou para aplacar a consciência que nos cobram. Vamos nos tornar um bem-aventurado com aflição que desperta, que não foge, que se enfrenta e que se cura. E como Lázaro se ergue moralmente, principalmente, se transforma. E se transforma num escândalo para os fariseus de todos os tempos, porque demonstra de forma pungente o que o valor da transformação e da compreensão produz. Que nós, que nos intitulamos espíritas, honremos e dignifiquemos esse título, porque ele é um galardão que a vida nos propõe e que nós devemos crescer. Então tá, ao pessoal de casa, a gente deseja que vocês sigam nas reflexões, pensem sobre tudo que foi dito, não voltem para o dia a dia da mesma maneira. A gente também acaba sempre esquecendo de lembrar vocês, né, que possam curtir, compartilhar as palestras, os materiais e mandem mensagem se quiserem trocar alguma ideia, conversar com a gente. Uma boa semana, até a próxima atividade.